Jorge Mendes é um empresário de futebol, vive de circular jogadores. Circular jogadores para o Sporting pode ser ótimo, desde que sejam jogadores, primeiro, que entrem, que sejam mais-valia, e os que saiam, que façam mais-valia ao Sporting Clube de Portugal. Nós vamos ter que ir no mercado de janeiro, mas é um mercado de remendos. Se me disser a mim, eu já estou mais próximo, já trabalhei muito mais para o mercado de verão 2019-2020 do mercado de janeiro. Eu tenho a certeza que não é um José Martins vai criar um diferente entre um clube, dois clubes históricos. Isso quer dizer que acha que vai chegar a acordo? Eu ia dizer, tenho a certeza, mas as pessoas acusam-me de ser muito otimista, mas que eu digo-lhe, acho que sim. E eu acho difícil chegarmos a acordo com o caso Podência e Rafael Leão. Se eu digo que o Sporting pode ser campeão, pode. Agora, se é contra todas as teorias das probabilidades. Eu estou convencido que o Sporting um dia vai ter o Leonardo Jardim, não tenho a menor dúvida. O Leonardo Jardim não está preparado, não quer regressar a Portugal, no curto prazo. Nem me atrevo a dizer que eu teria feito melhor ou não. Pronto. Eles tiveram dossiês complicadíssimos, contratar treinador, contratar jogadores, difícil, não é? Agora, o que eu discordo foi a gestão da comunicação, as expectativas que foram criadas. Acho que aí não é justo para os sportingistas, porque nem para os sportingistas, nem para a direção que entrou a seguir. Uma coisa era o Benfica dizer assim: é perfeitamente mentira e foram manipulados aqueles e-mails do Paulo Gonçalves. Pronto, não vi isso do Benfica, não vi. Por isso, para eu ter uma relação institucional saudável, o Benfica tem que arrumar a sua casa. Se não arrumar, não vamos ter relações. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Perguntar Não Ofende trata quase sempre de política, mas às vezes trata de outras coisas. A crise do Sporting teve nos últimos meses uma enorme presença mediática e até algumas intervenções de políticos sobre o que aconteceu no clube. Em setembro, o clube fechou o ciclo de enorme perturbação interna, com manifestações, uma sucessão de providências cautelares e a destituição em Assembleia Geral de um presidente que continua suspenso. O momento que desencadeou todo este processo deixou o país e o Sporting em estado de choque. Com o assalto à Academia de Alcochete e a agressão de jogadores, o Sporting não perdeu apenas milhões de euros. Tornou-se notícia um pouco por todo lado pelas piores razões, a ponto de ser dado como exemplo de tudo o que de pior pode acontecer na sociedade portuguesa. O copo meio cheio foi a mobilização dos sócios que por 2 vezes foram votar na destituição e nas eleições, desbloqueando uma situação insustentável. O antigo diretor clínico chegou a presidente nas eleições mais concorridas da história do Sporting e herdou vários processos de rescisão para serem negociados ou levados a tribunal, os cofres vazios, um plantel atamancado, um treinador de recurso, uma massa associativa traumatizada e profundamente dividida e suspeitas sobre as claques. A única vantagem com que o novo presidente iniciou o seu mandato foram mesmo as expectativas. Poucas vezes os sportinguistas esperaram tão pouco de uma época. Contrastando com a anterior presidência, Frederico Varandas tem falado pouco. Esta é, quase em simultâneo, a segunda entrevista que dá. É cedo para cobrar resultados, não é cedo para pedir esclarecimentos a quem sabe o que encontrou em Alvalade. É isso mesmo que faremos na próxima hora, com necessidade de 2 declarações de interesses. A primeira é que sou adepto e sócio do Sporting Clube de Portugal. A segunda é que fui apoiante de Frederico Varandas nas eleições para a presidência. Esclarecidos estes 2 factos públicos, espero, nesta entrevista, fazer as perguntas que sportinguistas e amantes do futebol gostariam de ver respondidas. Hoje, tendo em conta o ponto em que estamos do mandato, esta entrevista estará um pouco mais presa à atualidade. Muito obrigado, Frederico Varandas, por ter aceitado este meu convite, de participar no podcast. Disse ao Expresso que procurava os melhores jogadores e treinadores quando lhe perguntaram se estava à procura de um novo técnico. Isso não foi um anúncio antecipado de um despedimento. Depois disso, a equipa não levou uma goleada do Arsenal e venceu por 3-0 o Boa Vista. E a minha pergunta é, se não se precipitou, 2, com isso não contribuiu para alguma instabilidade no clube.
Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui neste podcast e vou responder da forma mais, tal como eu sou, direta e transparente. Eu, quando fizeram essa questão no Expresso, é uma questão para mim como eu idealizo o Sporting Clube de Portugal. E não tem a ver com o facto de ter sido anterior a dar 3-0 ao Boa Vista ou ter perdido 4-2 com o Portimonense. É assim que eu via o Sporting na campanha eleitoral e é assim que eu vejo como presidente do Sporting Clube de Portugal, hoje, como presidente. E a minha missão, acho eu, e deveria ser para mim todos os presidentes, mas pelo menos é a minha, é tentar dotar o Sporting Clube de Portugal com o melhor treinador e os melhores jogadores possíveis. Toda a gente percebe esse princípio. A minha pergunta é, evidentemente que essa resposta, tendo em conta a situação, aliás, de grande contestação do José Peseiro, foi vista pela generalidade das pessoas como um anúncio de Peseiro não vai ficar a época toda. Vamos ver. A pergunta que eu vou fazer é, Peseiro vai ficar a época toda? Vai depender, repara uma coisa. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás. O futebol muitas vezes é injusto. E há pessoas que têm tolerância, outros não têm. O José Peseiro foi escrito por uma comissão de gestão. Uma situação extremamente difícil, temos que admitir, uma pré-época muito complicada, uma época conturbada, mas a verdade é que há treinadores que têm mais margem de erro do que outros. E José Peseiro, de facto, independentemente dessas condicionantes, o universo sportinguista, agora eu ponho de fora, eu lembro do que se disse quando o José Peseiro foi anunciado na Comissão de Gestão. E não é por o José Peseiro ter, nas primeiras 4 jornadas, terem em primeiro lugar, nada melhorou o ponto de vista e a visão do universo sportinguista em relação a José Peseiro. Também é preciso dizer que o José Peseiro tem um plantel que herdou, também não é propriamente o plantel. Claro. E portanto, se calhar compreende-se que os adeptos, a margem que os adeptos dão é sempre muito baixa, claro. Mas sendo justo, digamos que o Peseiro não está a trabalhar com o mesmo plantel com que trabalhou o Jorge Jesus, por exemplo. Não, claro que não. Repara uma coisa, e quando estamos a falar de justiça, é isso mesmo. Portanto, que não há justiça no futebol. Não há. Mas, e as pessoas, não há justiça no futebol, não há passado. Mas para um presidente há, não é? Para um presidente, claro que tem que haver. Mas repara uma coisa. Mas para mim, há uma coisa que não abdico, que é, eu sou o presidente do Sporting Clube de Portugal e tenho que defender os interesses do Sporting Clube de Portugal. E aqui é que há muitas pessoas, as pessoas chegavam, muitas pessoas que votaram em mim, muitas. Falei que agora é correr com o Peseiro, agora é fazer aquilo. Não, pá, e tem que se ter. E esta para mim é mais valia do que eu tenho, que levo de 11 anos profissional de futebol. Eu sei o que significa mudar um treinador a meio de uma época, sei os riscos que isso tem, sei as vantagens que pode ter, mas uma coisa, e eu disse isto na entrevista, que é, no dia em que porventura eu decidir mudar alguém de um grupo de futebol, seja um treinador, seja um técnico de equipamentos, seja um médico, é porque eu tenho salvaguardado uma hipótese que me garanta pelo menos melhorar. Já vamos aí. A minha pergunta mantém-se. O Peseiro é um treinador para uma época, não? O José Peseiro é o treinador do Sporting Clube de Portugal. E obviamente o José Peseiro sabe o que é o futebol português, sabe o que é e sabe que está dependente dele. Portanto, sabe que pode não ser um treinador para uma época. Sabe que pode não ser um treinador para uma época, obviamente. Disse exatamente que eu vou-lhe dar um exemplo, mas isto depende muito que falou mas vamos continuar, eu não vou de instabilidade. Eu não quero ser. Isso é instabilidade. A sua afirmação. Não, sabe porquê? Sabe porque eu queria instabilidade e eu vivi isto? Não passou a comprar a tese do Bruno de Carvalho que se criar aqui alguma instabilidade os resultados desaparecem e que o trajeto foi por causa disso. Não. Sabe uma coisa? Eu compreendo, repara uma coisa. E eu vivi isto. Eu vivi muitas vezes críticas a determinados elementos de um grupo de futebol. Sim. E depois o quê? A não ter coragem de explicar o que é que são essas críticas. E passar e chegar à hora do jogo, dar uma palmadinha nas costas do treinador e sentar-se e cumprimentar. Obviamente. E sabe o que é que eu disse? Repara uma coisa. Eu leio aquela entrevista, que é uma entrevista honesta, sincera, mas
incómoda para o treinador. Eu vi aquilo. Agora imagino na posição do José Peseiro. Isto é uma... Um treinador que já está sob pressão dos adeptos, como reparou. Portanto, isso não é um pormenor. O facto de ele já estar sob pressão. Não existe nenhum treinador que venha para o Sport e não esteja sob pressão. Existem os que ganham. Esses não estão sob pressão. Sim. No Sporting não tem sido muito habitual, mas os que ganham... Mas mesmo os que ganharam saíram rapidamente. Bobon e Inácio foram corridos à quarta jornada. Por isso mas não acha útil mas deixa-me acabar. Eu sou uma pessoa... Por isso é que eu, quando tive aquela entrevista, a seguir quis falar logo pessoalmente com o José Peseiro. Para ele perceber. E ele, que o José Peseiro é um excelente homem, uma boa pessoa, não me ia dizer nada. Então o Presidente disse... E o que é que ele disse? Ele não me disse nada. Ele disse: Presidente, eu quero explicar, porque eu, se estiver no seu lado, entendo que esta seja uma entrevista um pouco simpática, vá. E eu expliquei-lhe porquê. É óbvio. E o José Peseiro concorda comigo. O Sporting, à data que hoje acabou de fazer a melhor exibição. Sim. Mas uma coisa é um facto que todos nós conhecemos. É um facto que todos nós conhecemos que todos os treinadores podem não durar uma época. Quando um presidente o diz, esse facto tem outro significado. É verdade. Mas não é apenas a constatação do mas facto. Vão se habituar comigo a isto. Mas vão se habituar. Primeiro é assim, também é um facto que não fui eu que escolhi este treinador. Ok? É diferente. Então vamos falar das escolhas. Como disse bem, precisa ter alternativas, não é? Precisa ter alternativas para substituir um presidente. E tenho duas perguntas sobre esse assunto. Um treinador, peço desculpa, o presidente está escolhido. Pelo menos o presidente não sou eu. Como também sabe, também podem sair a meio da época, já tem acontecido. Os próprios presidentes. Todos nós podemos sair a meio da época, na realidade. Disse que tem que ter alternativa para um treinador. Eu tenho duas perguntas. O Sporting tem dinheiro e condições para contratar melhor, condições até de estabilidade, esportivas, etc. E dinheiro, que não é um pormenor, que já lá vamos. E se não queres esvaziar as fantasias que correm sobre Leonardo Jardim? Então vamos lá falar de Leonardo Jardim. E a primeira também. Vamos por aí. Muitas pessoas confundem o facto de eu ser amigo do Leonardo Jardim, que isso é dado adquirido que o Leonardo Jardim virá para o Sporting. Isso é uma... Temos que perceber uma coisa. Eu não misturo relações pessoais com relações profissionais. Tenho uma ótima relação com o Leonardo Jardim e posso dizer mesmo de amizade, mas temos que perceber que o Leonardo Jardim, para mim, é um grande treinador. Mas o Sporting não tem dinheiro para o Leonardo Jardim, basicamente. Não, nem é. Eu estou convencido que o Sporting um dia vai ter o Leonardo Jardim comigo, não tenho a menor dúvida. Não é questão do dinheiro, mas o Leonardo Jardim, quando virá, não virá por dinheiro. O Leonardo Jardim, quando regressar, não virá por dinheiro. Não é a fase em que o Leonardo Jardim está neste momento. E até mais que o dinheiro é o regresso psicológico dele a Portugal. E vamos ser sinceros, eu não vou estar aqui a revelar, porque isso o Leonardo que no dia que... Mas já foi sabido, o Leonardo tem grandes clubes europeus. Já tem grandes clubes europeus a ganhar mais do que ganhava no mundo. Grandes clubes europeus. E depois tem clubes chineses a darem-lhe a lua, quer dizer, se ele quiser ir. Por isso. Mas aqui o Leonardo não é questão de as pessoas têm que perceber isto, às vezes nem todas as pessoas se movem só por dinheiro em determinados momentos da vida. O Leonardo Jardim não está preparado, não quer regressar a Portugal no curto prazo. E a outra pergunta, se o Sporting tem condições e dinheiro para contratar um bom treinador? Tem que ter. E se não tivesse, não dava aqui a fazer nada. Porque aí eu também não admito aquelas coisas de dizer assim. É verdade, eu quando candidatei à presidência do Sporting de Portugal saberia as condições que iria ter. Mas muitas vezes não é o dinheiro. E as pessoas também têm que perceber isto. Porque as pessoas acham que um treinador, seja ele, quer agarrar sempre um projeto de início. E o meu treinador não está para correr riscos de entrar num projeto com jogo de 3 em 3 dias. Ou seja, muitas vezes não é a dificuldade, não é só a questão financeira. Não é a questão financeira. Porque o Sporting é um grande clube europeu. O Sporting, e graças a Deus o Sporting vive hoje em dia uma coisa valorizada muito, cada vez mais pelos profissionais de futebol. Quando se vê China, mercados como a China, a Turquia,
Portugal não paga como esses, mas tem uma qualidade de vida fabulosa. E hoje em dia, e segurança. E as famílias gostam. É uma coisa que, do ponto de vista negocial, os clubes portugueses têm alguma vantagem. Agora, quando se coloca a questão de um profissional, e no caso agora estamos a falar de um treinador, não só a questão financeira, mas o timing da chegada. O timing da chegada é extremamente importante. Que há muitos bons treinadores que dizem... Eu até posso aceitar, mas... Eu quando falei em exatamente dinheiro e condições, uma das condições é estarmos a meio de uma época. Nem a meio. Nem a meio, não, no início. Nem a meio. Claro. E esse é que é o problema. Deste início de conversa, a gente vai mudar de assunto, mas deste início de conversa há uma coisa que fica claro. Peseiro não é o seu treinador. Não, é impossível ouvir isto e não perceber que Peseiro não é o seu treinador. É o treinador do Sporting, isso é indiscutível. Não é o treinador. Mas não é o seu treinador. É o treinador do Sporting Clube Portugal. Mas não é, eu perguntei se era o seu treinador. Não perguntei que é o treinador do Sporting Clube Portugal, hoje vamos ao estádio e vemos. Estou a perguntar se é o seu treinador. É o meu treinador. Enquanto for treinador do Sporting Portugal, é o meu treinador. Não tenho a menor dúvida. No negócio, vamos passar para um assunto mais sensível até. No negócio do Rui Patrício, a Gestifuta dedicou-te 3 milhões, segundo as notícias. Que preço este tipo de ajudas de Jorge Mendes serão para a autonomia do Sporting Clube de Portugal? Olha, até agora... Partindo do princípio que nós todos acreditamos que não há almoços grátis, muito menos com Jorge Mendes. Sim, mas quer que eu diga uma coisa? Isto aqui há uma coisa muito importante e as pessoas... Eu gostaria de tentar explicar isto aos sportinguistas. Isto vai ser transversal a Jorge Mendes, a clubes, a jogadores, a claques, a tudo. Eu estou no Sporting Clube de Portugal. O que me move a estar aqui é paixão. Mas realmente a paixão pelo clube. E ter aquele sonho, porque eu acredito em tudo na minha vida. Eu cheguei, se calhar, sempre demasiado cedo a determinados lugares. Quer no Exército, quer médico do Vitória de Setúbal, quer diretor clínico do Sporting, quer presidente do Sporting. Mas sempre que dei um passo destes, achei que tinha capacidade de o dar. Nunca o dei em falso. Hoje sou presidente do Sporting Clube de Portugal. E o que me dá tranquilidade todos os dias, chegar aqui e continuar a trabalhar, dá-me uma força tremenda, é independência. Independência. E eu sou independente do ponto de vista, estar aqui, do ponto de vista financeiro. Não preciso do Sporting para viver. O ego, o palco que o Sporting pode dar a um presidente não me alimenta, não gosto, não me alimenta, não gosto, vivo muito bem sem isso. Estou aqui enquanto consegui defender os interesses do Sporting Clube de Portugal. No dia em que alguém me condicionar, seja um Jorge Mendes, seja um clube qualquer, uma claque, condicionar, ou seja, que eu deixe de poder exercer as minhas funções de presidente do Sporting Clube de Portugal com base na minha cabeça, eu saio. Mas a sua autonomia, a sua vontade de interesse não altera as condições objetivas que existem. E agora vamos falar... As condições objetivas que existem nós conhecemos Jorge Mendes, nós sabemos como Jorge Mendes muitas vezes usa os clubes para girar os seus jogadores para interesse próprio, que é legítimo, ele é um empresário. E a minha pergunta é se o Sporting, na situação da aflição em que se encontra, não se arrisca a pôr-se numa situação em que fica numa total dependência do empresário que tem muita força no futebol. O que é que eu conheço Jorge? Conheço Jorge Mendes há 6 semanas. E digo-lhe isto, tratei da parte do... teve sempre a par do Rui Patrício. E deixe-me dizer isto. Eu não faço juízos de valores, nem me interessa... Não, mas eu não estou... Certo. Eu acho normal que Jorge Mendes defenda os seus interesses. O que é que eu acho? Mas eu vou ser um bocadinho... Vou para lá do que... Vou confessar o que é que eu acho. Jorge Mendes é uma pessoa muito perspicaz. Muito perspicaz. Sim, com certeza. Muito perspicaz, esperta e com uma boa leitura do futebol português. O Daniel está a dizer, não há almoços grátis. Eu também acho que não há almoços grátis. Mas o que é que eu acho que há? Acho que Jorge Mendes fez uma leitura corretíssima do momento do futebol português. E o que é que eu vejo?
eu vejo que Jorge Mendes, vamos ver uma coisa, é um empresário de futebol, vive de circular jogadores. Circular jogadores para o Sporting pode ser ótimo, desde que sejam jogadores, primeiro, que entrem, que sejam mais-valia, e os que saiam, que façam mais-valia ao Sporting Clube de Portugal. Seja o Jorge Mendes, seja o Carlos Gonçalves, seja qualquer outro empresário. Mas porquê é que acha que o Jorge Mendes então O que é que eu acho? abdicou de 3 milhões? São 3 milhões, não? O que é que eu acho? Não são 3 milhões. Eu não posso... primeiro há uma coisa aqui muito importante. Eu não abdiquei. Daqui determinado... E isto é importante porque, repare, ninguém chega aqui a dizer, entra logo no céu, eu dou já isto. Não. Foi duro. E acho que vai ser hoje oficialmente anunciada quando isto foi para o ar, quer dizer que já... Pronto, por isso vocês vejam, há quanto tempo eu já estava aos valores no ar, mas ainda não houve nada, houve comunicado nem do Wolverhampton nem do Sporting. Claro. E a partir só hoje. Por isso vejam como isto mas não é que nós conseguimos compreender porque é que Rui Patrício abdicou de dinheiro. Mas Rui Patrício está a fechar um ciclo que nós sabemos que foi traumático. Jorge, eu vou lhe dizer. Agora com Jorge Mendes. O que é que eu acho? Não tem esse tipo de emoção. O que é que eu acho? Acho que Jorge Mendes. Eu vou dizer isto um bocadinho. Acho que Jorge Mendes vê que vem um Sporting com força. Não tenho qualquer dúvida disto. Jorge Mendes vê que vem um Sporting com força. Jorge Mendes vê se calhar uma certa fragilidade em ambos os rivais a curto e médio prazo. Jorge Mendes cá vê uma grande formação, como o Sporting sempre foi, que está a ser ultrapassada pelo Benfica, como sabemos, mas vai ser rapidamente. Não está aqui mas daqui a 3 ou 4 anos já está outra vez atrás de nós. E pode escrever isto que eu estou a dizer. E Jorge Mendes sabe isso também, porque Jorge Mendes também ficou vedado. O Gestifoot ficou vedado ao Sporting Clube de Portugal. Portanto, acha que o que é que eu acho? Acho que há uma probabilidade de haver um win-win. Acha que o Jorge Mendes fez isto como um gesto de boa vontade para reatar relações com o Sporting? E para no futuro, porque acho que ninguém dá a ninguém. Sim. E acho que o Jorge Mendes não tem que dar a ninguém, fazer negócios para o Sporting. O que é negócios para o Sporting? Negócios que o Sporting faça mais valia desportiva ou mais valia financeira. O Sporting está a rapar o tacho. Vai usar dinheiro, segundo percebemos, vai usar o dinheiro do Rui Patrício para pagar o empréstimo anterior que foi adiado, não é? O pagamento do publicinista. Portanto, não é justo dizer que com a situação que o Sporting está, estamos numa situação de chapa ganha, chapa gasta para pagar e portanto que não sobra dinheiro para comprar jogadores. Não, obviamente. Obviamente que tenciona ir ao mercado de janeiro, não é? Imagino que olhando para a equipa que custa acreditar que não tenciona ir. Mas sabe uma coisa? Eu estou mais. Eu vou ser muito sincero disto porque é o que eu aprendi no futebol em muitos mercados de verão e janeiro. Nós vamos ter que ir ao mercado de janeiro, mas é um mercado de remendos. Eu já estou, se me disser a mim, eu já estou mais próximo, já trabalhei muito mais para o mercado de verão 2019-2020 do mercado de janeiro. O mercado de janeiro é um bocadinho como o treinador. E a minha pergunta é: o dinheiro? Temos que criar mecanismos e imaginação, mas para o mercado de janeiro e mercado de verão vai ter que existir e vamos ter. Agora, fundamental para isso, obviamente. Mas eu não percebo, a imaginação não dá dinheiro. Eu não sei mas que se dedica às atividades criativas. Mas eu sei que muitos clubes, eu sei que o Sporting ainda tem este, que vai demorar um bocadinho a desaparecer, mas também vai desaparecer, que é constantemente falar da crise financeira do Sporting de Portugal. Mas atenção, o Sporting de Portugal, hoje, à data 2... Nós acabámos de adiar o pagamento de uma dívida. O Sporting acabou de adiar o pagamento de uma dívida. É natural que as pessoas pensem na crise financeira do Sporting. Mas sim, certo. Mas temos que perceber... está contemplado em pagar o que deve, nem sequer estamos a falar de investimento. Mas temos que perceber o que é que aconteceu aqui. Houve aqui um pedido. O Sporting nunca entrou em default. Isso também é outra coisa importante. Mesmo na administração de Bruno Carvalho, pediu-se uma extensão para pagamento do empréstimo obrigacionista. E a minha pergunta é um péssimo sinal. A minha pergunta é bastante simples. Costuma-se fazer aos políticos. Onde é que vai buscar o dinheiro? Repara uma coisa, Daniel, nós temos... Está a dizer que não vai usar o dinheiro da venda dos jogadores, destes jogadores, das rescisões. Para o empréstimo obrigacionista. Para o empréstimo obrigacionista, é justo perguntar, então vai buscar onde? Obviamente vai fazer na mais-valia do caso
do Rui Patrício e ainda do Gelson. Então vai usar a parte do dinheiro do Rui Patrício ou no mercado. É aí que vai usar o dinheiro. Sim, mas repara uma coisa, no mercado fazemos ajustes cirúrgicos e obviamente não vai ser chapa ganha, a chapa gasta com o valor da rescisão do Rui Patrício. O empréstimo obrigacionista vai ser resolvido através do acordo com o sim. Agora, uma coisa, isto aqui é importante para as pessoas situarmos a situação financeira do Sporting Clube de Portugal. A situação financeira do Sporting Clube de Portugal é melhor que um dos rivais, garantidamente. Atenção a isto. O Benfica. Ou com o Porto. Garantidamente. O Sporting Clube de Portugal, depois de passar este terremoto, depois de passar esta guerra civil, depois de haver quase rescisões, o Sporting Clube de Portugal voltou a ter capitais próprios positivos, resultados líquidos de 16 milhões de euros. Atenção. Isto é, obviamente, vale muito, outra vez, e como sempre, apoiado, assente em cima de mais-valias, de venda de jogadores. E é isto que o Sporting vai começar a ter que fazer de uma forma sustentada. Criar mais-valia, ter um plantel mais bem montado e não ter que abdicar sempre dos seus melhores jogadores. Okay? Este é o nosso projeto desportivo. Focado ainda um bocadinho nas rescisões. Cada dia que passa, Gelson Martins desvaloriza no banco do Atlético. Até quando levará a negociação? Eu não vou... o facto de ele ser convocado ou de ser convocado, para mim, não desvaloriza 1%. Não, se não joga. À data que ele foi. Não. Gelson Martins, Gelson Martins é o titular. Vai ser o título. Gelson Martins só fez esta convocatória da Seleção Nacional porque estava com um problema do joelho. Uma pequena lesão. Gelson Martins é o titular da Seleção Nacional. Será sempre. Nani, 32 anos, Quaresma já encostou, tem um valor brutal. Repara uma coisa. Mas a pergunta não era se ele desvaloriza, é até quando é que tenciona levar esta negociação? Já disse que poderia levar. Já viu a dimensão que é um clube como o Sporting de Portugal, um clube como é o Atlético de Madrid? Quantos Gelson Martins, com todo o respeito que o Gelson merece, quantos jogadores vão ser formados entre um Sporting como o Gelson? Quantos jogadores é que como o Atlético vão comprar um jogador como o Gelson? Ou seja, eu tenho a certeza que não é um Gelson Martins vai criar um diferente entre um clube, dois clubes históricos. Isso quer dizer que acha que vai chegar a acordo? Eu ia dizer, tenho a certeza, mas as pessoas acusam-me de ser muito otimista, mas se quiser, então eu digo-lhe, acho que sim. O Daniel Pudêncio e o Rafael Leão também é para levar a tribunal, se não chegar a acordo? Sem dúvida alguma. Porque eu quero que fazer uma discussão. Já percebemos que com todos os jogadores ou chega a acordo ou vai a tribunal. E a minha pergunta é, com o Gelson Martins já percebi que acredita que vai chegar a um acordo. Com o Rafael Leão e com o Pudêncio acho que vai chegar a acordo. Acho mais difícil. Recebemos uma proposta do Olympiacos que nem comentei, perguntei se era a sério. Por isso é que eu não sou aquelas pessoas que... Eu sou realista. Para muitos sou otimista. Eu acho que sou realista. E eu acho difícil chegarmos a acordo com o caso Pudêncio e Rafael Leão. E agora a minha pergunta sobre esse assunto é se não há risco de ir a tribunal. Não sabemos o que é que aconteceu em Alcochete, ainda está tudo sob investigação. Não sei que o Sporting venha a estar em pior situação com o envolvimento do antigo presidente em Alcochete, no caso de Alcochete. Não. Ou seja, que mais à frente, ao contrário de agora, os que saíram possam ver reforçada a ideia da justa causa. Olha, nenhum advogado, e já tive reuniões mesmo com os especialistas na área e mesmo as pessoas que o Sporting Clube de Portugal contratou na anterior da administração e que nós mantivemos porque de facto são os melhores na área. E nesta questão particular estamos muito confiantes em todos os processos e vou-lhe dizer por isso é mesmo que venha a ser provada qualquer tipo, não estou a pedir para fazer essa acusação, evidentemente, isso é que não a fará agora, mas mesmo que venha a ser provada de alguma forma uma ligação ou uma conivência do antigo presidente com o ataque ao Alcochete. Não o quê? Não acredita que essa prova venha a existir? Ou mesmo não acredito, mesmo que venha a existir que vá prejudicar o caso.
Mesmo que o Presidente esteja envolvido no Eu percebo, Daniel, eu percebo o que está a dizer. Vai ser bastante difícil não dizer. Eu percebo. Sim. É óbvio que o caso pode ter mais fragilidades do ponto de vista jurídico. É óbvio. Mas, repare, eu não posso também estar aqui, como o Daniel entende, a pôr as nossas armas do ponto de vista. O que eu lhe podia dizer é que, de facto, nós teríamos, se calhar, 2 casos da rescisão que, do ponto de vista dos nossos especialistas, estávamos, do ponto de vista técnico, mais frágeis. Rui Patrício e Willy. Todos os outros estamos muito tranquilos. E atenção, há uma coisa importante aqui. É que Wolverhampton, em caso de perda, em caso de levarmos isto a tribunal, Wolverhampton não incorria em sanções desportivas. Incorria só em sanções financeiras. O Atlético de Madrid, no caso do Gelson, incorre em sanções desportivas e financeiras. É diferente. E pensa que isso dará maior peso no negocial. Pesa muito. E o Atlético de Madrid foi um clube que foi penalizado recentemente pela UEFA nos mercados de transferências. Mudando de assunto, a homenagem que foi marcada para Luís Boa Morte não demonstram algum desconhecimento dos sentimentos dos sportinguistas? Não, demonstra o que é o poder do submundo. Explique lá porquê. Porque, então isto é engraçado como isso... E para mim... Já vamos falar de não ter feito a homenagem. Comecemos por ter marcado a homenagem. Não, está a ver? E hoje tive uma conversa informal com um diretor de um jornal e dei-lhe o que é o exemplo para mim. Eu vivo muito bem com a crítica. E expliquei, e entendo que muitas vezes os jornais, eu vivi isto perto, por exemplo, que é possível, tenho uma capa de jornal a dizer isto. Não pode haver uma capa de jornal que satisfaça os 3 grandes no mesmo dia. Não pode. E a pessoa que está do lado de cá, o presidente do Sporting, tem que entender isso. Por isso é que nós temos 3 jornais para cada um agradar a um clube diferente. Teoricamente. Sim, o recorde. Mas vi na capa de um jornal uma coisa que é falsa. Que é homenagem cancelada por pressão das claques. Eu estou a perguntar, a homenagem esteve marcada, certo? Não. Não teve. O que é que aconteceu? Houve uma ideia interna do Departamento de Marketing, de Sporting Arsenal, foi ser jogadores. Olha, o Boa Morte foi do Arsenal, e essa pessoa, provavelmente, e aí sim, do ponto de vista técnico de marketing, podia ter uma ideia brilhante, mas quando essa ideia vai mais acima, ao considerativo, e até lhe digo, isto foi antes do jantar que tivemos com a direção do Arsenal, por isso foi quarta-feira, isto estamos a falar de quarta-feira à tarde, chega ao Conselho Diretivo, parte da SAD, e vai esta ideia de Marta trazer isso. Nós, de equipa, não é uma ideia feliz por isto. Acabou a ideia. Portanto, não teve nada a ver com o que é que acontece? A ideia foi cancelada por nós. Entretanto, o que acontece? Mas, entretanto, tinha sido anunciada, não é? Se caso contrário, não saberia que teve marcada. Não, nunca houve um anúncio do Sporting. O que é que houve? Houve. E aí sim, que é uma coisa que vai ver. E eu percebo, eu conheci a realidade do clube. Estamos a falar de 300 funcionários, sai cá para fora, tem um amigo como hoje em dia vou ali, sai uma surfia e está logo numa rede social, não sei. E acontece, passa e mais vai ser homenagem. Pronto. E houve aqui uma ideia que nunca chegou-se a concretizar, que nunca chegou a ser, porque até vou dizer isto, tivemos o jantar com as direções do Arsenal e na altura eu disse, pronto, isto já está definido, está fechado o assunto, está fechado, não há problema nenhum. No dia a seguir vemos, continua. E depois vemos no dia a seguir uma capa de jornal dizer que foi pressionado por... Não foi pressionado. Não, foi uma ideia que nasceu do Sporting Clube de Portugal, interna, é verdade, não é uma coisa mirabolante, existiu mesmo, mas foi votado lá acima. A Juveléu não chegou a tomar, e as claques não chegaram a tomar qualquer posição sobre o assunto? Não. Não faço ideia. Sim. O desagrado provavelmente demonstraram. Agora, condicionamento... Eu quero falar das claques, já imaginava que eu ia falar das claques, é um assunto que eu aprecio. Quando é que vai divulgar os protocolos que existem com as claques, para os sócios saberem em pormenor quais são? Nunca pensei nisso. Não, nunca pensou dar a conhecer aos sócios? Não seria um ato de transparência normal saber o que é que têm? O que está escrito?
E tenho que falar com eles, não é? Obviamente, foi um protocolo assinado entre. Não foi entre. Acho que o Engenheiro Godinho Lopes é o primeiro, depois Bruno Carvalho vai mantendo o protocolo, etc. O que é que aquilo dá? Há um acordo entre os grupos organizados, os chamados GOAs, Grupos Organizados Adeptos, e o Sporting Clube de Portugal, onde eles têm uma facilidade de adquirir bilhetes a um preço mais barato. Sim, não acha que esse tipo de benefícios ajuda a promover um negócio dentro do clube que é pouco saudável do ponto de vista da transparência, é pouco saudável do ponto de vista da justiça, não haver sócios de primeira e de segunda, mas sobretudo contribui para um negócio dentro das claques que já todos perceberam que tem péssimos resultados e que ajuda até a alimentar um submundo próximo dos clubes. Certo. Eu defendo. Ou seja, independentemente de haver claques, elas poderem entrar no clube, no estádio, poderem levar bandeiras, poderem levar coisas que os outros não levam, que esse tipo de benefício alimenta o pior que existe na relação entre as claques e os dirigentes do futebol. Há uma coisa, eu já reuni com as claques, com 2 elementos de cada claque, dos GOAs, dos grupos organizados, e há uma coisa que eu próprio fiz parte de uma claque. Há uma coisa que, com a minha direção, com a nossa equipa, eu não vou ter, e atenção a isto, porque isto é bidirecional, não vão haver claques maniatadas pela direção. Então se lhes dá não, já vai perceber, não vai. Se lhes dá bilhetes muito mais baratos para eles poderem vender e fazer lucro, porque sabe que é um negócio dentro das claques, não lhes estou a dar, imagino, nenhuma notícia. O que é que há aqui? Não vai haver claques maniatadas pelo clube, pela direção, nem o clube vai estar maniatado por nenhuma claque. Para mim, eu considero que, tal como os núcleos, eu defendo que as claques tenham direitos, nomeadamente a ter aquisição de bilhetes mais baratos. Eu defendo essa opinião. Porque, repare, é importante... Mas não quer retirar daí os intermediários que no meio... Não, e pior, não é retirar, Vou dar um exemplo. Eu reuni com as claques. E o que é que acontece? As claques têm o poder de adquirir bilhetes mais barato. E o que é que acontece? Esses bilhetes têm que ser comprados. Seja um valor mais barato do recinto do dia do jogo. Que vão para aquele setor. No dia seguinte, semana a seguir ao jogo, se não tiver nas 48 horas a seguir, 72 horas, que eu disse, se nas 72 horas a seguir ao jogo não tiver o dinheiro todo pago ao Sporting Clube de Portugal dos bilhetes que eles compraram, não são libertados nenhum bilhete. Mas isto tem uma relação financeira entre os dois. E isto vai funcionar assim. E eu estou a falar de outra coisa. Eu estou a falar de uma relação que dá aos líderes das claques, aos dirigentes das claques, um brutal poder, e que todos os presidentes têm prometido que serão independentes a eles, até agora nenhum foi. Nem um único. Não deixa de ser perturbante, depois do que aconteceu em Alcochete, haver parece que não mudou rigorosamente, parece que não aconteceu nada. Nós olhamos para a relação do clube com as claques e parece que não aconteceu rigorosamente nada. Não é verdade. O que é que mudou na relação com as claques? Por exemplo, o que é que isto não tem a ver, isto para mim, e atenção, isto nem tem a ver com o ataque, nem tem a ver com a coisa de Alcochete. Até porque nós não sabemos. Claro, há muita coisa. Envolvimento de pessoas das claques, não sabemos, não permite responsabilizar as claques no seu conjunto, mas seja como for, acho que não há na história do Sporting um grupo de pessoas que tenha feito um clube perder tanto dinheiro e ficar tão mal visto em todo o lado. Portanto, seria normal que isto tivesse tido algum efeito e não teve nenhum, não aconteceu nada. Claro. Teve e vai ter. Repare, nós temos, pela primeira vez este ano, temos as contas em dia com as claques. Primeiro ponto. Havia um grupo que tinha... Aquela conta corrente que existe entre o Sporting e a... Agora estão lindamente. Outra coisa política, e que para mim
não fazia sentido e deu em péssimos resultados como deu. A anterior administração cedia lugares para as claques para viajarem com a equipa principal no avião. Okay? Comigo acabou. Não vai nenhum elemento de claque viajar no avião com a equipa principal. Nenhum. E não tem a ver com o facto de Alcochete, tem a ver que não é correto, nem é demasiado. E temos que ter a humildade de perceber que é o único clube que isto fez em todo o mundo. Agora, eu percebo qual era a intenção da administração a fazer isso, não é? Estamos a falar, mas isso, porque já existem direitos que eles têm dos bilhetes, de tudo, conseguem pagar as suas... Antes de mudarmos de assunto, vou só insistir na pergunta que tinha feito. Se vai tornar alguma vez público? Eu me imagino que as relações com os claques são relações escritas, não é? Não é. Havia muita coisa que estava de boca. E a questão é, e vai ficar escrita, e a questão é se nós, peço desculpa, eu aqui sou sócio, portanto, assumo-me como sócio, vamos ter direito a saber quais são esses benefícios. Até porque esses benefícios são pagos também com o dinheiro dos sportinguistas. Sim, mas o que estamos a falar da possibilidade de gameboxes mais baratas para aquele setor e da aquisição de bilhetes, que eu agora não sei dizer o número por cada grupo. Por exemplo, a Gentilharia tem mais direito a comprar bilhetes mais baratos, o diretivo tem outro tanto e o outro tanto. A questão que havia, que muito se falava, era que eles adquiriam os bilhetes e depois não pagam. E a verdade, não nego que disse que há um negócio dentro das claques com a venda de bilhetes. Sim, mas isso sem dúvida, não, pode haver, sem dúvida nenhuma. E não tenciona fazer nada em relação a isso? Está a ser feito e vai ser feito. Não quer dizer o quê? A verdade de cabeça não aparece não aparece no podcast. Sabe, eu expliquei isto aos grupos organizados. Esta frase vai dizer muito ao que o Daniel quer ouvir, que é: através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu gosto, repare, a importância, e é importante, eu digo isto, já disse isto na campanha, que são as claques que vão lá ao meio da semana, jogos complicados, a chover, etc. Mas neste momento, eu tive que dizer isto às claques. Eu sou daqueles que gosto de ver o espetáculo, gosto de ver como incentivam o estádio, com os cânticos, e de facto as nossas claques sempre foram diferentes das outras. Muito maior criatividade, maior imaginação. Eu acho, pronto, posso ser isto por ser sportingista, achar isto, mas sinceramente, se eu tentar visto por visto imparcial, acho que temos claques muito mais criativas, claques. Agora, as claques sabem que estão a passar, este é o ano mais crítico da sua existência. Isto é um ano de tolerância zero. Porquê? Por causa do Alcochete? Por causa do Alcochete. E repare, e não estamos a falar de dirigentes de esporte. A lei da violência é uma lei que vem aí duríssima. E eu sei, já tive conversas a nível da Liga, Federação, IPDJ, vão querer aplicar. Por isso, eu disse isto às claques: ajudem a ajudar-vos. Porque eu fiz parte de uma claque da Gentilharia dos meus 12 anos aos 18, até entrar para a Academia Militar. Gosto das claques, acho que dão. Agora, as claques têm que existir para ajudar o clube e não para prejudicar. E aí eu não vou facilitar nada. Há um requerimento de sócios por causa do processo disciplinar contra Bruno de Carvalho e outros. Quando é que a questão de Bruno de Carvalho e a suspensão de Carvalho vai a uma Assembleia Geral? Não se pode eternizar esta situação, não é? Não pode, mas eu também não lhe sei. Essa foi e estou-lhe a responder de mais honesto. Eu compreendo isso, Mais de 20 e tal % dos sócios votou contra a destituição de Bruno de Carvalho. E que esses sócios, para além, temos que aplicar a lei, as regras e o do Sporting, esses sócios são sócios do Sporting, não é? Claro. E é natural que queiram ver o Presidente que apoiar e que legitimamente apoiar. Obviamente isso vai acontecer. Obviamente eu vou-lhe dizer, e digo-lhe isto porque muitas pessoas acham que isto é... Não sei
qual o ponto de situação do... Agora estamos a falar de um Conselho Fiscal e Disciplinar. Não sei qual é o ponto de situação. Mas se houver o requerimento dos sócios... obviamente... A situação tem que ser discutida. Vai ser discutida. Não seria importante fechar este assunto o mais depressa possível? Sim, mas também... Até por justiça ao próprio Bruno Carvalho, que tem direito enquanto sócio... Claro que sim. Suspenso, claro que sim. Se há pessoa que não persegue Bruno Carvalho, sou eu. Nem Bruno Carvalho, nem ninguém. O Bruno Carvalho é a última das minhas preocupações desde o dia 8 de setembro. Última. E não... Independentemente disso. Pronto, agora repare. Pronto, o que é que há? Há um Conselho Fiscal que está a trabalhar. E sei, porque eles reúnem-se. E reúnem-se semanalmente. Não sei se semanalmente, se é mensalmente. Sei que se estão a reunir. Sei que se reúnem. Também sabemos que temos uma auditoria de gestão a decorrer, e acho que isso também vai ser importante, provavelmente, para... Está a falar da auditoria forense? É uma auditoria de gestão. À gestão. Forense já vamos. Então. É a auditoria de gestão. É a auditoria que está a decorrer, e acho que isso tudo vai ser importante para essa comissão, para avaliar. Agora... E quando é que estará pronta a auditoria forense? Acho que a auditoria, os primeiros será meio de dezembro, os primeiros resultados a meio de dezembro, é o que está acordado. Porque começou mais tarde também, era para ter começado mais cedo, praticamente começou em início de setembro. Eu também fiquei surpreendido, achei que a Comissão de Gestão já teria uma coisa mais avançada e não estava. Qual é o balanço que faz do trabalho da Comissão de Gestão agora? Eu acho que é um trabalho em condições extremamente difíceis, não é? As condições nós conhecemos, eu pergunto qual é o balanço que faz. Eu estou a tentar aqui a talhar. Discordo, acho que houve aqui, eu sempre tive muito cuidado em falar da Comissão de Gestão, e acho que a Comissão de Gestão também tem que ter muito cuidado em falar como é que deixou o Sporting Lisboa. Deixou não por responsabilidade deles, mas porque não foi possível, nem era possível fazer milagres em 2 meses. Portanto, o balanço é negativo, o balanço que faz. Não é negativo, não é negativo, se calhar não era possível se calhar fazer melhor, eu não sei. Não vou pôr na posição. Agora, é importante. A mim custa-me, e acho que há uma falta de noção e de. Eu prefiro dizer sempre a verdade, mesmo que seja uma verdade incómoda, do que uma mentira maravilhosa. Acho que é uma imprudência dizer que o Sporting tem todas as coisas para ser campeão. Após este trabalho, o Sporting está. Ou seja, o Estado um bocadinho que se quis deixar, como a Comissão de Gestão largou o clube. Pronto. Deve ser um bocadinho mais específico. Está a falar das questões financeiras, está a falar das questões desportivas, está a falar de quê? De tudo. Repare, a Comissão de Gestão, esta direção agarra o clube com as rescisões por resolver, o empréstimo abolicionista a zero, o clube completamente partido, não é mesmo? E eles não tinham como. Isso não tinham como. Não, nem isto tudo se calhar teriam. Mas repara, dificuldades de tesouraria, as dificuldades de tesouraria não foram resolvidas. Pronto. Ou seja, quis passar, eu penso, e aqui, que a seguir à Comissão de Gestão, a situação estava resolvida. Ou seja, os problemas criados estavam resolvidos, e o que de facto não é verdade. Não é verdade. Portanto, e do ponto de vista, a principal crítica que faz a Comissão de Gestão é de comunicação. É a gestão de comunicação. Acho que ter dito acho que sim, que as coisas estavam melhor. Porque nem me atrevo a dizer que eu teria feito melhor ou não. Pronto. Eles tiveram dossiês complicadíssimos. Contratar treinador, contratar jogadores. Difícil, não é? Agora, o que eu discordo foi a gestão da comunicação, as expectativas que foram criadas. Acho que aí não é justo para os sportingistas, porque nem para os sportingistas, nem para a direção que entrou a seguir. Parece que, pronto, tomem aqui a chave e está. O Sport está em primeiro lugar à quarta jornada. Okay? A quarta jornada de fato 34. N situações foram prometidas, coisas que tivemos de ser nós a fazer isso. Eu acabou por não responder à pergunta, penso eu, de quando é que está pronta a auditoria? Quando é que acha que está pronta? É janeiro. A comunicação está a cargo de quem? É uma parte que eu ainda não percebi exatamente. Ainda mantém a relação contratual com a Young Network, e qual é o papel da LPM? A contratação com a Young Network vai sair entrará outro. Pronto. Mas ainda está... Está em negociação com a Young Network, sim. Mas vai sair, não é? Vai sair. Mas tem alguma função ainda prática ou apenas contratual? Ainda teria a parte
Contratual ainda está. Contratual está, não é? Sim, mas sim, sim. ainda teria a parte das redes sociais, não? Redes sociais, E estão a parte do jornal. Mas não são quem está a gerir depois, não? Quem está é um bocadinho, estamos aqui numa posição híbrida, não é? Onde estou a sair, mas ainda não saí, estou a entrar, mas eu não entrei, e eu não gosto dessas situações. E qual é a relação com a LPA? Nossa, a minha? Sporting. Como o Daniel sabe, não tive qualquer experiência nunca na minha vida com agências de comunicação. A LPM, que eu não conhecia nenhuma agência de comunicação, nenhuma. Se calhar conhecia 2 nomes, intermédio, até por ter sido diretor do Sporting, se calhar não conhecia. A LPM trabalhou comigo enquanto candidato do Sporting de Portugal. Gostei da forma, gostei de toda como o processo decorreu. E qual é a relação da LPM agora com o Sporting? Vai trabalhar connosco, será a nossa agência de comunicação. A compra de ações da Oldim ainda está em cima da mesa? Oldim. Ou seja, lembra-se que esse era um debate bastante importante durante a campanha. O Sporting ganhar uma maior posição na estrutura. Mantém-se e tenciona fazê-lo? Se for possível, falamos. Mas quando diz mantém-se, mas não está a preparar isso, não é? Portanto, neste momento estamos... E já estamos numa segunda fase, que estamos a falar na fase da reestruturação financeira. Se houver a possibilidade de o Sporting Clube de Portugal de ter 90% ou aumentar o máximo possível o capital, vamos fazê-lo. Mas neste momento ainda não sabe se conseguirá fazer. Neste momento? Ainda não sabe se conseguirá fazê-lo. Neste momento é uma forte possibilidade. É uma forte possibilidade. E qual é a relação com o Oldim? Olha, eu vou ser o mais... Eu tive... Já enquanto Presidente do Sporting de Portugal, uma reunião com o Oldim. E o Oldim, numa das suas preocupações, que eu entendo, eu tenho que pôr sempre do lado de lá. Eu sou Presidente do Sporting de Portugal e as pessoas também têm que pôr-se do meu lado. Eu vou defender sempre o Sporting de Portugal. E não misturo isto muitas vezes com mas eu fiz isto e disseram-me aquilo, mas a justiça, eu compreendo tudo isso, eu vou defender sempre o Sporting de Portugal. Como não tenho dúvida nenhuma que o Dr. Álvaro Sobrinho, se estivesse na minha posição, também ia fazer o melhor possível para defender o Sporting de Portugal. Pronto. E eu realmente reparei que houve vários... a forma como um acionista como o Oldim, que tem cerca de 30% à data, provavelmente não foi bem tratado como deveria ter sido. E o que é ser tratado? Informação. Porque eles não têm um administrador executivo, mas têm que ter acesso à informação do que é que está a passar. Conseguiu normalizar essa relação. O que é que eu garanti ao Dr. Álvaro Sobrinho e ao Oldim? É que comigo, primeiro, por exemplo, o Dr. Álvaro Sobrinho queria... porque viu, não é? Viu isto a correr muito mal, viu capitais próprios negativos, ele tem 30% de SAD, não é? Viu isto a bater no fundo. Na comissão de gestão, ele acordou com a comissão ter 2 administradores. Eu disse-lhe que não. O meu modelo era exatamente o modelo que teve com o Bruno Carvalho, um administrador não executivo. Pronto, houve aqui o primeiro diferente, mas eu de uma forma cordial, honesta, transparente, expliquei-lhe que o nosso modelo era este, vai ser este, e para não se preocupar, porquê? Porque a SAD vai ser bem gerida, muito mais bem gerida, e ele, enquanto acionista, vai ganhar com isto. E como é que o Álvaro Sobrinho está com a possibilidade de Oldim perder posição na estrutura acionista? Se isso vier a acontecer... Não está muito confiante que isso vai acontecer, ou seja, quer que aconteça, mas não o vejo com muita confiança de que isso possa realmente vir a acontecer. É um cenário muito... Eu neste momento tenho outras prioridades neste momento, como calculo. Eu tenho tudo muito organizado, a minha equipa. As prioridades financeiras, para este operacionista, já está
Rui Patrício, já está. Agora vamos tratar do Gelson. Dificuldades de tesouraria, já estão. A seguir, reestruturação financeira. E a reestruturação financeira vai passar muito por aí. Pronto. Agora, se eu não estou... Não, eu vou-lhe dizer isto e diz: enquanto Presidente do Sporting de Portugal, vou fazer o que tiver que fazer para defender o máximo o Sporting de Portugal. E qualquer administrador... passa para aumentar Só se for impossível. Falou aí das prioridades, tendo em conta o que encontrou e o que era, aliás, previsível que encontrasse, tendo em conta a situação, o momento que o Sporting vivia, não lhe sobra pouco tempo para o futebol. Não terá sido um erro concentrar em si a questão do futebol e isso ter um efeito não permitir a atenção que ele precisava de ter. Tá. Eu tenho e posso dar e hoje a minha confiança vem muito daí, da equipa que eu tenho. Dr. Francisco Salgado Desenho, uma grande mais-valia. O que conseguimos, as pessoas, mais tarde, quando tudo estiver resolvido, porque isto não é, eu não fico contente só por resolver a parte do empréstimo ao Maurício. O empréstimo ao Maurício, isto foi resolvido, nós tomamos isto, pegamos do clube a 8 de setembro. Tínhamos 2 meses para fazer um empréstimo ao Maurício. No momento em que o Sporting estava, credibilidade, demos um sinal péssimo ao mercado a pedir uma extensão para pagamento aos nossos investidores. Isto foi conseguido com credibilidade. E aqui tenho que agradecer a todas as instituições, porque eu e o Dr. Salgado Desenha tivemos que falar com eles e explicar o nosso plano, e as pessoas confiaram em nós, mas também confiaram, em cima de tudo, pelo rigor com que nós apresentámos, contas auditadas. Tivemos que fazer todas as contas. Só me está a dar razão, que teve muito trabalho noutras coisas. Mas o que é importante aqui? Esse trabalho, que era um trabalho, imagina um corpo, imagina um doente que entra no serviço de urgência, eu tenho que tratar dos órgãos vitais, e estes órgãos vitais já estão. E depois há outro problema que está a colocar, que é aí o futebol, mas o futebol entrou num momento em que eu não posso mexer. É um momento de observar. E aí já fui começando, porque tenho uma equipa onde eu delego. Isto é muito importante, a essa parte há uma delegação de funções, e obviamente o meu core é o futebol. E já começámos. Quando eu lhe disse há bocadinho, estamos a preparar a época 2019, estamos a fechar os jogadores para a época 2019, estou a preparar o departamento de scouting para a época 2019. Não. E o facto de estar a 2 pontos do primeiro lugar diz bem a nossa capacidade ainda elástica de melhorar. O Sporting vai ser campeão este ano? Seria uma loucura do que eu queria. Quer dizer, o que eu disse há 5 meses atrás da Comissão de Gestão e agora dizer que o Sporting vai ser campeão. Se eu digo que o Sporting pode ser campeão, pode. Agora, se é contra todas as teorias das probabilidades. O Etopeira tem de estar encerrado para o Sporting enterrar uma chave de guerra com o Benfica, ou uma coisa não depende da outra? É importante, eu não misturo instituições com as pessoas que lá estão. Okay? A não ser que as pessoas estejam muito tempo nas instituições, a dada altura confunde-se, que é o caso, não é? O que é que para mim, há uma coisa que eu vi, nunca vi um desmentido do Sporting do Benfica a nenhum e-mail daqueles que eu li, que o Daniel leu, que todos nós lemos. Isso é uma vergonha. Acho que dirigentes, o futebol português precisa, e nós não podemos perder mais um comboio para as outras grandes ligas europeias. E a corrupção é o maior peso, é o maior empecilho para qualquer país, para o desenvolvimento de uma sociedade. E o futebol português, não pode viver sequer com a suspeição de corrupção. É uma coisa... Mas não vive com a suspeição, vive com a profunda convicção, para não ter mesmo certeza, não é? Digamos que se estivéssemos na fase da suspeição era boa, até era agradável, não é? E o futebol português vive continuamente foi o apito dourado, que foi uma vergonha. A mim não me interessa
Não me interessa. A mim não me interessa. O cashball. A mim não me interessa. O cashball. Mas deixa, já vou chegar lá. A mim não me interessa dizerem que aquelas escutas não eram do ponto de vista. Porque para mim há uma formação que eu não tenho, que é a formação jurídica, mas depois há a prova, não sei como é que eu chamei, a prova moral. Quer dizer, aquilo existiu. Okay? Aquilo existiu. Uma vergonha para o futebol português. E o que estamos a falar agora do Etopeira é a segunda grande vergonha do futebol português. Então vamos à terceira, o cashball. Eu espero que não venha a ser. E eu acho... E o que é que fará se for? Não confunda as instituições com as pessoas. Portanto, acredita que no Sporting, por melhor que seja a instituição, pode haver pessoas que não sabem. No futebol, na medicina, nos magistrados. Se o cashball se confirmar, o que é que tem sido a fazer? Para além do que a Justiça tem sido a fazer ao Sporting, o que é que tem sido a fazer? Antes de voltarmos às relações com o Benfica. Confio na Justiça. Eu confio na Justiça. E o cashball... Poderia dizer isso sobre o Etopeira. Certo. E até sobre o apito dourado. Confio na Justiça e aceitarei... Confio na Justiça e aceitarei o que a Justiça decidir. Agora, mas também vou-lhe dizer... Portanto, se fosse Presidente do Porto... Eu vou-lhe dizer... Se fosse Presidente do Porto, no caso do apito dourado, como a Justiça não decidiu nada, estaria muito bem com o apito dourado. Ou seja, é uma questão moral, como bem disse. Não, mas é diferente. Repara uma coisa. Comigo, mesmo que tenha havido... Para mim, eu, do pouco, obviamente sou o Presidente do Sporting Portugal e obviamente há coisas que eu não posso dizer aqui, mas eu estou tranquilo, penso eu, em relação ao cashball para o Sporting. Atenção. Agora, corrupção é uma coisa, suspeição outra. Para mim, e isto é que é para mim diferente, eu jamais trabalho no Sporting, ou assim, vou dizer assim, no Sporting jamais trabalham pessoas que deram asa a um cashball. Jamais. Percebe o que eu estou a dizer? Mesmo que isso beneficie o Sporting. Mesmo que isso beneficie o Sporting. Mas jamais. E isso para mim é inegociável. Por isso, eu tenho a esperança que o cashball, e estou convencido que o cashball não vai trazer nada ao Sporting, a não ser um modelo de pessoas que nada têm a ver com o Sporting. E essas pessoas não têm espaço no Sporting Clube Portugal. E as relações com o Benfica? As relações com o Benfica não estão dependentes do Etopeira? Estão dependentes do Benfica. Ou seja, o que é que eu estou a dizer com isto? A bola está do lado de lá, para mim. Eu quero ter boas relações com o Benfica. E com o Porto, imagino também. Então o Benfica tem que arrumar a sua casa. O que é que isso quer dizer? O Benfica tem que assumir que aquelas pessoas que estão envolvidas ali, para mim, têm que ser afastadas. Portanto, depende do Etopeira, não depende do resultado. Exato, estou a concordar com o Daniel. Da judicial, mas depende do comportamento sem do Benfica em dúvida. relações. Uma coisa era o Benfica dizer assim: é perfeitamente mentira e foram manipulados aqueles e-mails do Paulo Gonçalves. Pronto. Não vi isso do Benfica. Não vi. Por isso, para eu ter uma relação institucional saudável, o Benfica tem que arrumar a sua casa. Se não arrumar, não vamos ter relações. Falou, e para terminarmos, falou do seu cansaço na entrevista ao Expresso. Imagina-se depois do próximo, deste mandato, voltar a recandidatar-se, está com energias para ficar mais do que arrumar a casa? Acha que, vou pôr a coisa de outra forma, independentemente do cansaço, porque imagino que me dará uma resposta redonda e boa, quero um bocadinho mais do que isso, quero que me diga se acha que o Sporting precisa. O Sporting tem tido uma grande rotatividade de presidentes, muito maior que os outros clubes, incomparavelmente maior que os outros clubes. Se o Sporting precisa de um presidente que fique mais tempo aqui, e se esse presidente é o Frederico Varandas. Se eu tiver a competência, tem os votos dos sócios. Eu acho que o Sporting precisa de um presidente. O Sporting precisa de estabilidade diretiva, isso é inequívoco, mas o presidente tem que merecer isso. E se merecer, quer cá ficar um tempo razoável? Se eu merecer isso, eu acho que é muito difícil dizer que não aos sportinguistas. Eu tive toda a gente, minha família, foram os únicos a pedir para eu não fazer isto. Mas eu filo por um lado da minha família também já não está cá entre nós, como eu não vou significar muito para mim.
E se eu merecer continuar aqui, e o que é o merecer? É os sportingistas, assim o dizem, porque para mim o povo tem sempre razão. Há aquelas pessoas que acham, para mim o povo tem sempre razão, sempre. E se o povo não, para mim tem. Vocês não sabem, mas nós estamos a gravar isto no dia a seguir à eleição de Bolsonaro. Não, mas tem. Porque o povo tem sempre a soberania, não quer dizer que tenha sempre razão. Certo, não é a mesma coisa. Mas o que levou a tomar essa decisão, mesmo que eu concordo com o Daniel e o seu Daniel está a dizer, não vais falar aqui de política, pronto, obviamente, foi uma decisão extrema que leva o povo a ter que tomar uma decisão que se calhar nós achamos, e eu compreendo. Agora, eu penso que hoje, à data de hoje, para já não estou cansado, e vou-lhe dizer isto, eu hoje estou com muito mais ânimo e mais confiante que eu vou pôr o Sporting a vencer. Gostava de ser presidente do Sporting por algum tempo? Eu quero pôr o Sporting, eu não tenho muito, eu quero pôr o que me está a dar prazer. Eu sabia que vou pôr isto a vencer. Mas não foi isso que eu perguntei. Não, se gostava de ficar presidente do Sporting. Vai-me dizer assim, se eu tenho um prazer enorme em ser presidente do Sporting, com isto altera da minha... Há pessoas que adoram o facto da montra que isto está. Eu não gosto. Quer dizer, ninguém o obrigou a ser presidente do Sporting. Sim. Gosto, o gozo que me vai dar é agarrar aqui e ver o que estamos a fazer. A melhorar a estrutura, a tornar o clube competitivo, a tornar o clube ágil para o século XXI. Vou fazer a pergunta de uma forma mais difícil ainda e para terminarmos mesmo. Se não for campeão, se o Sporting não for campeão de futebol até ao fim do seu mandato... Seria uma pura desilusão para mim. E recandidata-se? Não lhe sei dizer. Como estou a querer dizer, se é um objetivo para si, e claro que é um objetivo de todos os presentes, não precisa desenvolver essa parte. A minha pergunta é, ficava desiludido, ficava desiludido comigo. Isso ficávamos todos, não é? A minha pergunta é se recandidata caso o Sporting não seja campeão. Se eu sentir que não ganhei, o que é para mim importante aqui? Os Sportingistas perceberem isto. Isto para mim é muito importante. O Sporting foi campeão já, mas depois em 2 anos luta para ficar em 4º lugar. Sim. Isto para mim é que é inconcebível. Eu quero todos os anos melhorar. Depois até pode cair um bocadinho, mas volta a melhorar outro 2 degraus. Ou seja, haver uma curva de crescimento. Portanto, a resposta à minha pergunta é que não está dependente do Sporting ser campeão vir a recandidatar-se. Se eu achar que o Sporting melhorou, sempre a melhorar, e não houver uma alternativa melhor, porque eu quero que o Sporting tenha o melhor presidente. Eu quero, como Sportingista, que o Sporting tenha o melhor presidente possível. E enquanto eu achar que possa ser, recandidato. Muito obrigado por ter aceitado participar neste podcast. Nós voltamos no próximo programa com outro convidado. Muito obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.